Como vocês sabem, eu estou no Brasil agora para lançar o meu livro Como Vencer no Debate Tendo Razão. Estive em várias cidades do Brasil, estive no Sul, no Sudeste, estou no Nordeste agora, e tem sido bem interessante esse contato com vocês para a gente poder trocar ideias e também sentir, um pouquinho o que está acontecendo no país. E aí eu quero dividir com vocês algumas considerações que foram acontecendo tanto na minha chegada aqui, quando, embarquei para cá, quanto também depois vendo a realidade e acompanhando também esse desfecho aí do primeiro turno, do segundo turno, com a vitória do Lula contra o Bolsonaro. Coisas que eu fui notando e eu quero dividir com vocês. Também perguntas que vocês têm feito de maneira recorrente nos eventos aqui pelo Brasil e que vale dividir com o público do canal. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa embaixo no comentário um bom dia, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho. Isso é muito importante para que você seja notificado de vídeos novos e também para ajudar no engajamento. E só recordando que no dia 8 de novembro estarei em Recife, na Livraria Jaqueira, às 17 horas, haverá um bate-papo inicial e depois eu vou autografar os livros. E também lembrando que nesse momento estão abertas as inscrições para o meu Clube do Livro Filosófico, no qual a gente vai analisar durante 12 meses obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico. São 12 grandes autores, a gente vai se reunir 2 vezes por mês para poder analisar as obras e depois debater alguns tópicos, alguns temas que estão nessas obras. Participe, vai ser bem legal para a gente formar um grupo de leitores e poder também trocar experiências. Espero vocês por lá, link aqui na descrição. Bem, como eu falei, estar no Brasil agora tem me ajudado a compreender coisas, nuances, certas sutilezas que, estando fora do Brasil, me passavam despercebidas. Vale mencionar aqui, vale começar esse vídeo dizendo que o fato de eu estar no exterior me dá um afastamento que, em certo sentido, é positivo, porque me permite certa objetividade, certo afastamento emocional, inclusive de certos temas. Eu percebi que as pessoas estavam muito inflamadas, repletas de ódio, então era importante, eu sentia pelo menos, dar um passo para trás e dizer, calma pessoal, vamos tentar refletir, vamos tentar, ponderar sobre essa situação, vamos tentar aqui usar um pouco a voz da razão e não tanto fazer jogo emocional, porque é nesse jogo emocional que eles ganham da gente. Os bolsonaristas, a extrema-direita, eles apelam muito para emoções primitivas, como o ódio, como a intolerância, como a raiva, e aí sim eles vão lá e puxam a gente, arrastam a gente para esse campo da irracionalidade. Isso é muito perigoso, porque isso leva à violência também. Isso não é apenas violência, uma violência simbólica, uma violência linguística, a uma violência física às vezes. Então que a gente conseguisse, fosse capaz de ponderar sobre essas questões, era muito importante, justamente porque disso se trata também o pensamento da filosofia, O pensamento crítico, reflexivo é esse esforço racional de compreensão do mundo e de análise da realidade. Então foi isso que eu me propus logo de cara, logo no começo do canal aqui, e foi a minha missão. Talvez se eu estivesse aí no Brasil, também fosse contaminado pelo desespero, porque é isso, A pandemia, por exemplo, foi devastadora, as pessoas estavam desesperadas, estavam, apavoradas com o que poderia acontecer, e isso abalou um pouco, talvez, a capacidade de análise de muita gente. Não que todos estivessem insuflados por esse ódio, mas muita gente estava, de fato, muito ansiosa, muito desesperada e compreensível. É compreensível porque o cenário realmente era calamitoso. Mas o fato de estar longe, apesar de dar essa objetividade, também me afastava de certas nuances, certas sutilezas, realmente. E aí, quando eu inicio essa viagem ao Brasil, logo no aeroporto, ao estar em contato com outros brasileiros também, embarcando lá em Madrid, eu já comecei a perceber que o bolsonarismo era muito mais forte do que eu imaginava, porque havia uma certa noção, e eu tinha essa percepção também, eu acho que vocês também tinham essa percepção, que em torno de 20 e poucos por cento, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, era a base radicalizada do bolsonarismo. Mas ao ver as conversas ao meu redor, ao ver as pessoas, comentando política, foi me dando um certo receio de que talvez a base fosse bem maior do que isso. Talvez aí em torno de 30 e poucos por cento, 40%. E aí quando tem a eleição, quando o resultado eleitoral é quase 50%, 50%, isso de fato nos mostra que essa é uma força muito maior do que a gente imaginava. É claro que nem todo mundo que votou no Bolsonaro nessa eleição é de fato bolsonarista. Muita gente está insuflada ainda, ainda com o espírito antipetista, de rejeição ao Lula, e isso certamente impactou nessa eleição. Se a gente vai parar para pensar que no primeiro turno o Lula teve 48,43% dos votos, ou seja, faltava menos de 2% de votos para que o Lula ganhasse no primeiro turno logo de cara. E no segundo turno, a vantagem dele é minúscula em relação ao Bolsonaro. Isso significa que muita gente que votou no Lula no primeiro turno talvez tenha virado voto para o Bolsonaro no segundo. Sabe-se lá por quê? Sem contar que havia outros candidatos. Havia Ciro Gomes, havia Simone Tebet, havia outros candidatos com percentuais menores de votos, e a gente imaginava que se pouquíssimos deles houvessem virado voto para o Lula, seria suficiente para ganhar com uma margem com folga do Bolsonaro. Isso não aconteceu. Então, houve alguma coisa entre primeiro turno e segundo turno que fez com que pessoas que votaram no Lula talvez tenham virado voto para o Bolsonaro. E é claro que muitos eventos que se seguiram, Roberto Jefferson, Carla Zambelli, eventos quase terroristas, talvez a gente possa dizer assim, que impactaram também na percepção contrária ao Bolsonaro. Mas o que a gente pode perceber é que a massa
entre aspas, fascista brasileira, claro que não todo mundo é fascista, é muito maior do que realmente a gente imaginava. E isso é preocupante, porque assim como a gente falou várias vezes sobre esse assunto já anteriormente, a gente tem forças que foram extraídas do brasileiro e que são forças perenes, né? Então, assim, a gente tem que pensar que o Brasil é uma sociedade que foi construída com base em inúmeras opressões históricas que perpassam séculos. A escravidão, por exemplo, né? O racismo institucional que, sabe, escraviza homens e mulheres negras e os põe em condição subhumana. Isso perdurou por séculos. O ataque aos indígenas, o ataque às mulheres, o ataque a homossexuais, o ataque a outras minorias étnicas ou religiosas. Então, sim, a gente tem forças estruturantes de preconceito, de intolerância, de opressão e que estão subjacentes no Brasil. Quando você tem alguém, uma figura que vai e extrai isso do brasileiro e consegue puxar isso, né, consegue, sabe, trazer à flor da pele esses sentimentos e abraçar essas pessoas, porque assim, durante algumas décadas passadas, esse tipo de expressão homofóbica, racista, intolerante, misógina, foi gradualmente sendo condenada socialmente. As pessoas olhavam já e repudiavam esse tipo de coisa. Mas vem alguém e chancela essas pessoas. Alguém como Bolsonaro que diz o seguinte: tá tudo bem ser homofóbico, tá tudo bem ser racista, tá tudo bem ser, sabe, machista. Ele vem e fala isso para as pessoas, ele mostra isso, ele dá o exemplo, e isso abre esses comportas, isso abre o caminho para que essas forças possam se manifestar socialmente de novo. E aí são abraçados por essas pessoas. E junta a isso uma série de conspirações, né, delirantes, como comunismo, como ditadura gaysista, mamadeira de piroca, entre outras coisas, né, outras viagens. Também são reproduções de conspirações norte-americanas, conspiratórias, importadas, e aí essas forças vão se enraizando no Brasil. Então a minha vinda para o país me fez perceber e constatar como isso é muito mais profundo do que eu imaginava. Eu imaginava, de fato, que havia uma base radicalizada, 20 e poucos %, e que o restante ali era um pêndulo oscilando que pendeu para o Bolsonaro porque ele trazia certos valores que pareceriam mais lógicos, mais racionais para elas. Mas agora eu começo a imaginar que esse percentual de radicalizados é um pouco maior do que eu suspeitava. E isso é preocupante, porque com esses radicalizados ali não há argumentação possível. Eu quero voltar no próximo vídeo e falar sobre isso, né? Como debater com as pessoas que pensam diferente de você. E a gente vai entrar nesse ponto de como debater com um radical, com um fanatizado, porque isso é muito perigoso e é muito complicado. Mas, de fato, estar no Brasil me fez perceber coisas aí, detalhes, sutilezas que eu não tinha percebido e que me preocuparam. Me preocuparam porque demonstra que o caminho aí, a trajetória de combate será muito longa e que a gente terá muito trabalho pela frente. Quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês percebem essa força, né, bolsonarista sendo muito maior do que a gente imaginava, como você lidou aí com essa percepção, com essa constatação, porque de fato é isso, metade do Brasil votou para um fascista. Como você lida com isso aí, como você entende isso? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Eu quero convidar você para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Serão 12 meses analisando 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, com grandes pensadores da filosofia, com grandes autores da filosofia. Participe, o link está na descrição desse vídeo aqui e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo que nos cerca, a nós mesmos e também desenvolver essa capacidade analítica para poder pegar um texto de filosofia ou de literatura e dissecar esse texto, compreender suas partes, como funciona, o que ele quer dizer. Então será muito legal e eu convido você para integrar essa jornada comigo. Nos próximos 12 meses, 12 obras, 2 encontros por mês. Venha, participe. Link aqui embaixo. Um abração.